Here at your feet, I lay my past down, my wanderings, all my mistakes down. Muito bom começarmos essas primícias, esse ambiente de presença de Deus, de louvor, de adoração. Muito felizes, neste ano estamos multiplicando os lugares de primícias. Então estamos fazendo simultaneamente com o pessoal do Vila Galvão, do Taboão, do São João, de Cumbica, do Cocaia. Amém? Todos os lugares, vários lugares, estamos fazendo simultâneo. Uma grande bênção. Queremos que os irmãos também estão sendo tremendamente abençoados e impactados pela presença de Deus. Amém, queridos? Quantos têm um profundo desejo de que Jesus reine completamente em sua vida? Você tem esse desejo, esse é o seu coração? Então você veio no lugar certo. Amém? Esse é o nosso desejo. O Espírito Santo vem tratando conosco esse tema já há algum tempo, a respeito do senhorio de Cristo, da centralidade de Jesus em nossa vida. Nós cremos que é fundamental viver essa verdade neste tempo em que vivemos como igreja. Importante que vivamos em nossa vida pessoal, importante que vivamos como igreja, importante que profetizemos isso ao mundo, porque Ele é o Senhor. O homem não está no centro, Jesus está no centro. E nestes dias de primícias nós queremos mergulhar nesta questão do senhorio, nessa questão da centralidade. Queremos que Ele apareça cada vez mais, que Ele domine cada vez mais, que Ele dirija cada vez mais, que Ele nos controle, que Ele faça o que quiser da nossa vida, porque nós existimos para a glória dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, uma vez mais, vamos orar. Fecha os teus olhos, sentados como estamos, como você está. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão especial. Estes são dias, Senhor, em que nós consagramos o nosso ano a Ti. E também são dias em que nós estamos atentos para ouvir a Tua voz, para compreender a Tua direção, o Teu coração. São dias em que nós estamos atentos para reconhecer onde o Teu Espírito está colocando a luz, a Tua luz. Queremos, ó Deus, corresponder contigo em tudo aquilo que aprendemos, ouvimos, em tudo aquilo que o Senhor ministrar a nós. Estamos aqui, Senhor, atentos a Ti, assim como os olhos dos servos estão fitos em Seu Senhor. Nós colocamos os nossos olhos postos em Ti e nós queremos receber de Ti a verdade, a luz, a direção, a sabedoria, o conhecimento. Queremos, Senhor, que nesses dias o Senhor coloque um prumo em nossa vida, para que possamos discernir a nossa própria vida, o nosso próprio coração, para que possamos reconhecer qualquer coisa que não esteja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Queremos alinhar-nos contigo completamente, porque o nosso alvo, ó Senhor, é dizer, como dizia o Teu servo, o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Senhor, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso coração, esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo. Por isso, mais uma vez declaramos: venha a nós o Teu reino, cumpre em nós o Teu querer, toma o Teu lugar, toma o trono, Senhor, em nosso meio, toma o trono dos nossos corações. Este lugar é Teu, existimos para a glória do Teu nome. Senhor, oramos para que o Teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade em nosso meio, e oramos também para que o Senhor ministre a nós com a Tua palavra revelada, viva. Ministre a nós, Senhor, com
a ação dos teus anjos, que são espíritos ministradores, aos herdeiros da salvação. Edifica-nos, adestra-nos, prepara-nos, amadurece-nos, ó Deus. Faça o que o Senhor quiser fazer em nosso meio e com as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti e declaramos: Tu és o Senhor e Tu és o centro das nossas vidas. Nós oramos assim em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom e é todo poderoso. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga para alguém perto de você: que bom que você veio, meu irmão. Aleluia. Bênção estarmos aqui. Nessa noite, nós vamos falar, como que introduzindo esse assunto, vamos falar sobre a centralidade e o senhorio de Jesus. E nós sentimos claramente que o Espírito Santo está colocando uma luz neste tema, porque é muito importante que a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja, os filhos de Deus, não saiam deste centro, não saiam deste eixo, não saiam deste fundamento de que Jesus é o Senhor e o centro de todas as coisas. Cada vez mais nós temos visto e ouvido um evangelho que tende para o humanismo, pondo o homem no centro de todas as coisas. Então o evangelho é como se ele existisse para a satisfação das necessidades do homem, e como se Jesus e Deus e o Espírito Santo e a Trindade e a própria palavra de Deus existissem somente para satisfazer as necessidades humanas. Mas nós sabemos que não é o homem que está no centro. Jesus é quem está no centro. Jesus é quem é Senhor sobre todas as coisas. Por isso a palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nossa vida vem dele, nós existimos por meio dele, nós vivemos para a glória dele. E qualquer coisa que ele faça para nós é fruto da graça, é fruto do favor dele. Mas nós não queremos perder de vista que ele é o Senhor e ele é o centro de todas as coisas. Então o evangelho não pode ser humanista, o evangelho não pode ser egoísta. Existem muitas pessoas que só pensam em si mesmas, e quando as coisas não saem como elas querem, elas ficam magoadas com Deus, quebram com Deus, ficam decepcionadas, desiludidas. O cristão verdadeiro não pode viver assim. O cristão verdadeiro sabe que Jesus Cristo é o Senhor, que é o centro, ele é quem comanda todas as coisas, e nós somos seus servos. Amém? Ele é o centro e Senhor de todas as coisas, e deve ser o centro e Senhor da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus está preparando e edificando um povo que tem Cristo como Senhor, que tem esta marca, Cristo como Senhor, não apenas como Salvador, mas como Senhor, que significa aquele que realmente governa a nossa vida, aquele que controla, aquele que conduz, aquele que comanda a nossa vida. Amém? Então ele não é apenas o nosso Salvador, ele é fundamentalmente o nosso Senhor. Amém? Você pode dizer assim: Cristo é o meu Senhor? Aleluia. Importante nós declararmos isso. Cristo é o meu Senhor, e mais importante ainda, vivermos isto. Por quê? Porque nós queremos que o reino de Deus se manifeste, e o reino de Deus virá a nós, o reino de Deus se manifestará, a glória de Deus será manifesta e visível na medida em que permitimos o senhorio de Jesus em nós. Amém? Ele é Senhor, ele é Rei, ele reina sobre todas as coisas, mas ele só pode reinar em nossa vida na medida em que nós permitimos, na medida em que nós submetemos a ele.
Então esta é uma verdade fundamental do cristianismo, e a igreja sem centralidade de Cristo, sem senhorio de Cristo, ela não é igreja. Ela se torna qualquer outra coisa, menos igreja. A igreja tem Cristo como centro, tem Cristo como Senhor. O universo tem um centro e tem um Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. Você pode dizer para alguém perto de você, diga: meu irmão, o universo tem um centro e tem um Senhor, é Jesus. Aleluia. Diga aí: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Então tem muita gente que diminui a posição do Senhor Jesus. E nós não queremos diminuir, nós queremos vê-lo como ele realmente é em sua plenitude. Por isso eu quero compartilhar nesta noite algumas realidades que a palavra de Deus nos fala, nos mostra, que demonstram Jesus como autoridade máxima sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus, ele já estava antes de todas as coisas. Ele estava presente lá atrás, lá no princípio, e através de Cristo todas as coisas foram criadas. Então a vida de Jesus não acontece a partir do seu nascimento físico. Ele é aquele que era, ele sempre foi, ele sempre existiu, porque Jesus Cristo é Deus. Amém? Fala para o seu vizinho: não se esqueça, Jesus é Deus. Então é importante a gente dizer isso, porque hoje o evangelho está tão estranho. Então eu creio que é importante a gente repetir algumas verdades fundamentais. Jesus Cristo não é menos que Deus, ele é Deus. Amém? Jesus é Deus. Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, eu quero ler 3 versos para vocês, dizem assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Aleluia. Ele é criador, todas as coisas foram criadas através dele, e ele é quem sustenta todas as coisas. Aleluia. Hebreus, nos primeiros versículos, nos diz que o mundo foi feito por ele, e todas as coisas do universo são sustentadas pela palavra do seu poder. O universo tem um Senhor, o universo tem um centro, e chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Fala para o seu vizinho: nosso amigo é o Senhor, é o Rei do universo, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Você fica feliz com isso? Aleluia. Ele é o Senhor, ele é o centro de todas as coisas. Glória a ele para sempre. Glória, pois, a ele no meio da igreja. Amém. Aleluia. Ele também é a pessoa central da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, todos os livros contêm verdades, contém revelações a respeito de Jesus Cristo. Todas as escrituras testemunham a respeito de Jesus Cristo. Alguém pode pensar assim: mas eu li alguns livros e eu não li nada sobre Jesus. É porque ele se revela através das pessoas, através das instituições, através dos acontecimentos, através de todas as escrituras. Existem revelações a respeito de Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as verdades bíblicas, e tudo converge para Cristo Jesus. Toda palavra escrita gira em torno da palavra viva, que é Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho: nós temos
a palavra escrita. Diga, essa palavra é fundamental, porque toda a escritura é inspirada e poderosa para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Diga assim, mas toda a palavra escrita testemunha da palavra viva, que é Jesus. Amém? Jesus estava aparecendo para os seus discípulos depois da ressurreição, e 2 deles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Eles estavam descrentes, porque para eles Jesus havia morrido. Como Jesus morrera fisicamente, Jesus para eles tinha morrido também, totalmente, e eles não estavam crendo que Ele era o Senhor de todas as coisas, inclusive da vida e da morte. E eles, ao invés de permanecerem em Jerusalém, eles tomaram o caminho da cidade de Emaús, e de repente Jesus ressurreto aparece para esses 2 discípulos no caminho de Emaús. E esses 2 discípulos estavam conversando a respeito do que lhes acontecera, da morte de Jesus na cruz. E Jesus então se aproximou e perguntou para eles: o que é que vocês estão conversando? Quais são as últimas novidades? E eles ficaram assim, perplexos, e perguntaram: você não sabe o que aconteceu com Jesus? E eles começaram então a descrever tudo o que havia acontecido e como Jesus havia morrido na cruz. A Bíblia então diz que Jesus abriu a sua boca e disse que eles eram nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas haviam dito sobre ele. E a Bíblia diz assim lá em Lucas 24, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você já imaginou essa conversa? Começando por Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois pelos profetas, foi explicando para eles o que a respeito dele se achava em todas as Escrituras. Em outras palavras, é o que nós estamos afirmando: todas as Escrituras dão testemunho de Jesus. Ele é o centro da palavra de Deus. Atos 10, 43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os profetas, todas as Escrituras testemunham de Jesus. Se você abrir a tua Bíblia ao longo deste ano, começar a ler lá em Gênesis, você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus como Criador, Jesus como o começo de todas as coisas, Jesus como a semente da mulher, Jesus como a arca da salvação, Jesus como um tipo do filho entregue, porque Abraão entregou o seu filho. Você vai encontrar tipos e símbolos de Jesus e retratos de Jesus em todo o livro de Gênesis. Em Êxodo, a mesma coisa. Você vai encontrar o mediador, o legislador, o sacerdote, o cordeiro pascual, o tabernáculo de Deus. Nós vamos ver Jesus em todas essas coisas. Lá em Levítico, a gente começa a ler Levítico e tem todo aquele sistema de sacrifício. Todos os sacrifícios do Velho Testamento, todos os cordeiros e todos os animais que foram sacrificados apontam para uma pessoa só: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios apontam para um sacrifício, que é Jesus. Todos os juízes apontam para um só, que julga retamente. Todos os reis apontam para aquele que é o Rei dos Reis. Nos Salmos, nós vamos encontrar Jesus, a revelação a respeito de Jesus como pastor, como rei, como aquele que sofreu por nós, e como aquele que obedece, como aquele que adora a Deus.
Provérbios, nós vamos encontrar Jesus como aquele que é a sabedoria de Deus. Diz a palavra que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Cristo. Colossenses fala a respeito disso. Em Cantares, nós vamos encontrar Jesus como noivo amado. Amém? Nós somos a noiva, Ele é o nosso noivo. Amém? Aleluia. Nos evangelhos, Ele é aquele que cumpriu a lei, os profetas. Ele é o Filho do homem, o Salvador, a palavra viva, luz do mundo, caminho, a verdade, a vida. E de fato eu estou aqui fazendo o resumo do que Jesus representa nas Escrituras. Jesus é o centro da palavra de Deus. Todo libertador na Escritura, na Bíblia, aponta para o libertador que é Jesus. Assim como todos os reis apontam para aquele que é Rei dos Reis. Todos os vencedores nas batalhas apontam para aquele que é vencedor. Todos os casamentos apontam para Jesus e a sua noiva. Todos os sacrifícios convergem para Cristo, que é o único sacrifício. O tabernáculo aponta para Cristo. Os sacerdotes apontam para Cristo, que é o sumo sacerdote. Os profetas apontam para Cristo, que é profeta por excelência. Ele é o centro das Escrituras. Toda palavra escrita aponta para Jesus, que é a palavra viva. Amém? Fala isso para o seu vizinho, diga assim: meu irmão, toda palavra escrita aponta para Jesus, que é a palavra viva. Aleluia. Fala aí para o seu vizinho, ele é o centro da Bíblia e o centro da história. Aleluia. Fala aí para o seu irmão, Jesus reina sobre todos os reinos. Aleluia. Glória a Deus. Por exemplo, Ele reina sobre o reino dos vivos. Quando Jesus se manifestou aqui na terra, Ele falava de uma forma diferente que todas as outras pessoas, porque Ele falava com autoridade. E quando as pessoas chegavam com problemas para Ele, Ele repreendia as doenças, as enfermidades. Os leprosos eram curados, os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, porque Ele é o Senhor de todos os homens. Amém? Fala para o seu irmão aí, Ele é o Senhor de todos os homens. Diga assim: Ele é o Senhor de todas as autoridades. É muito interessante aquele momento em que Pilatos encontra-se com Jesus. E Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus disse para ele: tu o dizes. E Pilatos disse assim para Jesus: você sabe por acaso que eu tenho autoridade para te mandar soltar ou para te crucificar? Pilatos estava dizendo: olha, a tua vida está aqui nas minhas mãos, eu tenho autoridade. Eu posso mandar te soltar, eu posso mandar te crucificar. Então responda direito. Talvez Pilatos estivesse pensando assim. Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus disse: Pilatos, você não tem nada. Porque Jesus disse: você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse concedida. E Jesus, ao longo da sua jornada, estava cansado de dizer que Ele é quem veio do céu. E talvez Pilatos ficou ali olhando para Jesus sem entender. Ele entrou no palácio esfregando as mãos, pensando: quem é esse? Eu sou o governador, eu tenho respaldo de toda Roma, de todo o império. E ele me diz que tem outras autoridades acima de mim, e eu não teria autoridade se ela não viesse do alto. Quem é esse homem? Esse homem é aquele que tem autoridade sobre todas as autoridades. Amém? Fala para o seu vizinho: Jesus é Rei e Senhor sobre todas as autoridades.
humanas, visíveis ou invisíveis. Aleluia. Ele reina até no reino dos mortos. Jesus se posicionou em frente ao túmulo de Lázaro, que estava morto já fazia 4 dias, e chamou Lázaro de volta. Disse: Lázaro, vem para fora. Você pode imaginar o que estava acontecendo na mente das pessoas que estavam ali ao redor? Eles estavam perguntando: quem é esse que tem poder sobre a morte? Ele tem poder sobre a morte. Porque quando Marta correu até Jesus e disse: olha, meu irmão já morreu, você tinha que ter chegado antes, Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é Senhor sobre a morte e tem as chaves da morte nas suas mãos. Ele é Senhor sobre a morte, aleluia. Ele é Senhor, Ele reina. Ele reina sobre os mortos, sobre a morte. Ele reina sobre os anjos. Jesus estava ali no Getsêmani e os guardas vieram prendê-lo. E Pedro, sempre o Pedro, né? Foi tentar defender Jesus. E quando um deles se aproximou, Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha de um deles. E Jesus mais uma vez repreendeu a Pedro. Jesus falou: Pedro, espera aí, você não sabe de que espírito nós somos? Jesus disse: se eu quisesse, eu teria pedido e agora mesmo viriam ao meu auxílio miríades de anjos, milhares e milhares e milhares e milhares de anjos viriam socorrer Jesus, porque os anjos estão atentos ao seu comando. Jesus disse: se eu quisesse. Mas ele sabia a que veio. Ele precisava morrer para nos resgatar. Então Jesus é Senhor sobre os anjos, sobre todos os poderes. Aleluia. Fala para o seu vizinho: ele reina também sobre os demônios. Aleluia. Diz Colossenses que Jesus expôs os demônios na cruz e sobre eles triunfou. Sobre eles triunfou. Por isso ele disse: em meu nome expelirão demônios. Jesus já venceu o inferno. Amém? Fala para o seu vizinho: ele é Senhor sobre o inferno. Ele é Senhor sobre o diabo. Ele é Senhor sobre todos os demônios. E todos um dia todos vão se ajoelhar e vão confessar que Ele é o Senhor. Diga assim para o seu vizinho: o inferno já sabe disso. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos falando de um Senhor que está exaltado sobre tudo e sobre todos, em poder, em autoridade, sobre principados, potestades, poderes, domínios. Ele tem um nome sobre todo nome, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Mas Ele precisa ser o centro e Senhor da nossa vida, amém? É necessário que nós nos rendamos ao senhorio de Jesus. Por quê? Porque só existem 2 reinos. E se nós não nos rendemos a este Senhor, que é todo poderoso, que reina sobre todas as coisas, que é bom, e que nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Se nós não nos rendemos ao senhorio de Cristo, não existe um lugar neutro. Não tem como não nos render ao senhorio de Cristo
e ao mesmo tempo também não nos render ao outro senhor. Ou nós nos rendemos a um, ou nos rendemos a outro. Ou vivemos num reino, ou vivemos no outro reino. É melhor permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém? Quando Jesus toma a nossa vida e torna-se em todas as áreas o nosso Senhor, nós temos de fato esperança de ver a glória de Deus. Quantos querem neste ano avançar mais em Deus e conhecer mais a glória de Deus? Quantos querem? Nós queremos de fato. Nós temos orado: Senhor, queremos a Tua glória, queremos ver a Tua glória, queremos conhecer mais o Teu poder, queremos mergulhar mais profundamente em Ti, leva-nos além deste ponto em que estamos. Mas sabe qual é a esperança que nós temos de conhecer a glória de Deus, de desfrutar da glória de Deus? A esperança que nós temos é Cristo em nós. Porque Ele habita em nós, e porque nós podemos permitir que Ele seja o Senhor de todas as coisas, que Ele apareça através da nossa vida, então nós temos esperança de ver a glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, manifesta a nós e manifesta para o mundo. Porque na medida em que Cristo aparece nas nossas vidas, a glória de Deus também aparece através de nós. Fala para o seu irmão assim: irmão, Deus tem um plano. E o plano de Deus é de manifestar a glória dele através de você. Diga assim: esse não é um assunto novo. Diga: faz tempo que Deus está dizendo que Ele nos formou, que Ele nos projetou para sermos uma casa gloriosa. Diga assim: como igreja, o nosso destino é ser uma casa, um tabernáculo cheio da glória de Deus. Nós somos parte desta casa, e Deus vai encher esta glória, Deus vai encher esta casa com a glória dele. Por onde vai se manifestar esta glória? Diga aí para ele, profetizando, diga: através de você. É através de você. Diga: através da sua vida. Aleluia. Amém? Você recebe isso? Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque parece que nós temos uma tendência de achar que Deus vai fazer exatamente como Ele fez no passado. No passado, Deus disse para construir, Deus deu orientação para construir um tabernáculo, e Ele encheu o tabernáculo com a sua glória. Moisés construiu esse tabernáculo, e depois Salomão construiu um templo, e Deus encheu este templo com a sua glória. Veio uma fumaça no templo, e vocês conhecem a história. Os sacerdotes não podiam ficar de pé por causa daquela nuvem da glória de Deus, da presença de Deus. E então parece que cada reunião, cada momento fervoroso, cada ambiente em que nós estamos juntos adorando, a gente já até fica esperando, né? Por onde é que vai entrar a fumaça? Será que ela vai vir pelo teto? Será que vai brotar do chão? Será que vai vir pelas portas mesmo? Por onde é que essa nuvem vai invadir? Entenda, irmão, Deus pode fazer o que Ele quer, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele pode nos dar uma nuvem de glória, uma nuvem de ouro, uma nuvem de qualquer coisa, não importa, Ele é Senhor, Ele faz, Ele dá sinais.
Mas esses são apenas sinais. As coisas que aconteceram no Velho Testamento são sinais, para que compreendamos a realidade. Aquilo é chamado na Bíblia de rudimentos. Eram pré-figurações proféticas do que Deus intentava fazer através de Cristo. Então, como virá essa glória? Como se manifestará esta glória? E a gente fica pensando, talvez essa glória vai se manifestar naquele culto que estiver pegando, né, fogo, cheio de poder, aleluia e tal. E eu sei que quando existe pessoas buscando a Deus, Deus se manifesta. O Espírito Santo se manifesta, porque tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente apaixonada, tem gente adorando, e onde tem gente reunida em nome do Senhor, Ele está ali no meio, amém? Mas tem algo que é maior. E a glória de Deus, Ele deseja manifestar através de nós. Fala para o seu vizinho, o plano de Deus é que a glória brilhe em você. Diga, Ele planejou encher a sua vida com a glória dEle. Diga, porque lá no passado, Ele construiu um tabernáculo, e Ele encheu esse tabernáculo de glória. Diga, lá no passado, Ele construiu um santuário, e Ele encheu esse santuário de glória. Olha para o seu vizinho, bem nos olhos. Diga aí para ele, agora o santuário de Deus é você. Diga, agora o tabernáculo de Deus é você. E Cristo em você é a esperança da glória de Deus manifesta neste tempo, nesta geração. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. É a esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós. Então, Ele precisa reinar. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ter liberdade em nós. Ele precisa ter autonomia em nossa vida. Ele precisa ter o comando da nossa vida em todas as coisas. Assim, a glória de Deus será manifesta. Cristo em nós é a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, deixe Ele ser o Senhor. E nós vamos avançar conhecendo mais a glória de Deus. Nós vamos experimentar muito mais da glória de Deus. Porque foi Ele que removeu a barreira entre nós e Deus. Foi Ele que nos comprou de volta para Deus. Foi Ele que uniu a todos, judeu, gentil, escravo, livre, não importa. Ele que uniu todos num só povo. Foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos reconciliou com Deus. Foi Ele que nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus Cristo, o Senhor. Diz a palavra, Ele é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz isso. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Ele deve comandar, Ele deve governar, Ele deve decidir, Ele deve ordenar todas as coisas. Hoje em dia é muito comum chamar a Deus ou a Jesus de Senhor, e até chamar alguém de Senhor. Mas no tempo em que Jesus andou entre nós não era assim. Na língua grega, a palavra Senhor é Kyrios. E significava chefe, amo, dono, soberano, autoridade máxima. Então quando nós declaramos que Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo, Ele é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Nos tempos de Jesus, esse era um termo muito forte e usado pelos escravos para descrever quem era o seu Senhor. Naquela época tinha muitos escravos. E cada um deles tinha um Kyrios, um Senhor sobre si. Então quando o escravo se apresentava diante do seu Senhor, era comum esta frase, era comum o escravo dizer,
o que ordena o meu senhor ao seu servo. Todas as vezes que o servo, que o escravo chegava diante do seu senhor, ele dizia: o que o meu senhor ordena ao seu servo. Então a vida do servo, do escravo, consistia nisso, em cumprir os comandos do seu senhor, em cumprir o que era ordenado pelo seu senhor. Se o escravo escrevia uma carta, por exemplo, ele escrevia o seu nome e ele acrescentava escravo de, e colocava ali o nome do seu senhor. Então, por exemplo, se alguém chamado João era escravo de algum José, ele começaria sua carta assim: João, escravo de José, e aí ele escrevia o resto. Todos sabiam que ele era escravo e que ele tinha um senhor. É por isso que o apóstolo Paulo assinou algumas das suas cartas desta forma. Por exemplo, ele diz em Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Esta palavra servos é a palavra escravo. Então ele dizia: Paulo, escravo de Cristo. Eles estavam declarando: Ele é o Senhor, o dono, o soberano das nossas vidas. E no Império Romano, quem tinha o título de Senhor principal, de Quírios principal, era César, o imperador. Então, em todos os lugares, quando um romano encontrava o outro, ele deveria levantar sua mão e dizer: César é o Senhor. Em todos os lugares os romanos faziam isso. Então, naquele tempo, todos diziam: César é o Senhor, César é o Senhor, César é o que domina, César é o soberano sobre as nossas vidas. E se alguém contrariasse a autoridade de César, era simples, morria. A pessoa era presa, podia facilmente ser levada à morte. Sabe que os nossos irmãos do passado faziam? Eles se cumprimentavam dizendo: Jesus é o Senhor. Eles ousaram enfrentar a autoridade de César. César podia ter a autoridade dele, mas eles diziam: Jesus é o Senhor. E muitos morreram por causa disso. Quando os religiosos queriam colocar Roma contra os cristãos, eles acusavam exatamente disso, de não aceitar a autoridade de César. Então as pessoas perguntavam para os cristãos: quem é o Senhor? Diga agora. E se você não disser que César é o Senhor, você vai morrer. O cristão dizia: Jesus é o Senhor. E eles morriam felizes, porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Parece que os céus hoje estão perguntando: quem no meio dessa geração vai se levantar contra o curso deste mundo, que prega o egoísmo, que prega o humanismo, que prega apenas os interesses pessoais? O que importa são os interesses pessoais. O que importa é a minha vitória, a minha bênção, a minha graça, a minha necessidade suprida, o meu isso, o meu aquilo. E parece que o Espírito está dizendo: quem no meio dessa geração vai viver e proclamar dizendo: Jesus é o Senhor? Aleluia! Fica mais fácil entender agora aquilo que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque alguns naquele tempo não queriam confessar Jesus como Senhor. Eles queriam confessar Jesus como Messias, apenas como Cristo, como aquele que veio ajudá-los. Aí tudo bem, mas quando eles se levantavam e diziam: Ele é o Senhor, então as autoridades humanas ficavam todas contrárias aos cristãos. Quantos querem se levantar e dizer: Jesus é o Senhor? Amém?
Aleluia, Ele é o Senhor. Diga aí para o seu vizinho: Jesus é o Senhor da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está edificando um povo que reconhece o senhorio de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente diz assim, dele são todas as coisas, nós sabemos que ele criou todas as coisas, que todas as coisas procedem dele. Mas quando nós o temos como Senhor, então tudo em nossa vida vai proceder dele. Todos os nossos planos, todas as nossas direções, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso deitar, levantar, o nosso respirar, vai proceder dele. Amém? Tudo deve acontecer através dele ou por meio dele. Então, quando Jesus comanda a nossa vida, ele inicia muitas coisas. E alguém vai perguntar: por que você está fazendo isso ou aquilo? E você vai dizer: isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Jesus, o meu Senhor. Aleluia, Ele domina sobre a minha vida. Não é mais importante a minha vontade, não são mais importantes os meus planos. Importa agradar o meu Senhor. Pergunta para o seu vizinho: será que esse Senhor é ruim? Você sabe que não. Esse Senhor entregou a sua vida por nós, e juntamente com a sua vida nos entregou todas as coisas de que temos necessidade. Ele é o melhor Senhor. Ele é um Senhor que nos ama. Ele é um Senhor que nos amou primeiro. Quando não tinha nada em nós para que Ele pudesse amar, Ele nos amou. Ele decidiu nos amar. E por amor Ele decidiu entregar a sua própria vida. Então Ele nos ama. Então, quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, tudo começa a acontecer por Ele. Tudo em nossa vida tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Se fazemos, se não fazemos, se falamos, se andamos, se levantamos, se deitamos, se negociamos, se casamos, se temos ou não temos, tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com o senhorio de Cristo. Tudo tem Cristo no centro, amém? Tudo procede dele. Agora, Ele não apenas inicia, Ele faz com que aconteça. Ele conduz o processo. Por isso, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele deve iniciar todas as coisas em nossa vida, e tudo aquilo que Ele inicia em nossa vida, Ele também sustenta. Amém? Fala para o seu irmão: em tudo que Ele inicia em nossa vida, Ele também sustenta. Diga assim: isso é um princípio espiritual. Tudo que Jesus iniciou lá no passado, tudo que Ele criou, Ele está sustentando pela palavra do seu poder. Diga assim: tudo que Jesus inicia em sua vida, Ele também sustenta pela palavra do seu poder. Amém? Então a gente não precisa se preocupar. O que Ele começa, Ele garante. Nada vai desabar, nada vai desmoronar, nada vai ser interrompido. O que Ele começa, Ele garante. Porque dele, por Ele e para Ele. Tudo é para a glória dele, não tem a ver com a gente. Se as coisas vão bem, tem a ver com Cristo. Se passamos por lutas e dificuldades, estamos nas mãos dele, tem a ver com Ele. Ele conduz a nossa vida. Irmãos, quando nós nos rendemos, nos submetemos ao senhorio de Cristo, a gente para de brigar com a vida, a gente para de lutar com a vida,
A gente para de tentar vencer. Eu tenho que vencer na vida. Vencer o quê? O vencedor habita em você. Amém? Simplesmente nós nos rendemos. E quando nós nos rendemos, Ele toma a nossa vida em suas mãos. E estar nas mãos do Senhor é estar no melhor lugar do universo. Você está protegido, guardado, seguro, e Ele guia a sua vida. E quando Ele nos guia, todas as portas vão se abrindo pelo caminho, porque Ele vai à frente. Amém? Ele nos conduz. Fala para o seu vizinho: vale a pena se render a Jesus Cristo. Aleluia. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida assim na presença do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A próxima ministração, nós vamos falar muito das coisas que aparentemente nós não conseguimos vencer. Mas eu já quero fazer um parêntese aqui. Tudo que você não consegue fazer, e Deus quer que você faça, é só se render a Jesus. É só se render a Jesus. Porque se nós nos rendermos, Jesus aparece. Pergunta para o seu vizinho: será que Jesus tem alguma dificuldade? Será que Ele não consegue fazer alguma coisa? Será que tem alguma coisa demasiadamente difícil para Jesus? Não, não tem. Esse Jesus, que pode todas as coisas, habita em você. Sem Ele, nada podemos fazer. Com Ele, qualquer coisa que Deus queira que façamos, é fácil. Porque é Ele que aparece. Nós precisamos deixar Jesus aparecer em nossa vida. E Jesus aparecendo, Ele vai amar, Ele vai perdoar, Ele vai conduzir, Ele vai dirigir, Ele vai realizar, Ele vai agir com sabedoria, Ele vai agir em autoridade, Ele vai fazer todas as coisas. Vestir-se de Cristo é permitir que Ele seja o Senhor. Amém? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui em nosso meio e habita em você, se Ele é o teu Senhor. Amém? Quero que você, nesse momento, pense sobre a grandeza desse Senhor. Ele é Rei sobre tudo e sobre todos e decidiu habitar em nosso meio. Decidiu habitar em nosso coração. Decidiu morar neste tabernáculo que somos nós. E nós ainda nos sentimos tão pequenos. E somos tão medrosos. E temos tantas dificuldades com tanta coisa. O que é que nós precisamos fazer? Ficamos tão ansiosos, tão preocupados, até com coisas espirituais. Ficamos tão cheios de expectativa, correndo de um lado para o outro, tentando fazer tantas coisas, nos cansamos. Olhamos para a vida e tentamos vencer a vida, abraçar a vida, tentamos avançar e temos tantas dificuldades. O que é que precisamos fazer? Diz a palavra, diz Jesus, uma coisa apenas é necessária. Então guarde isso no teu coração nessa noite. Uma só coisa é necessária. Nós precisamos fazer o que Maria fez. Ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus.
e prestava atenção nele, e ouvia as suas palavras, estava atenta ao seu governo, ao seu comando, às suas direções. Marta, a sua irmã, estava perturbada com tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, ansiosa com tantas coisas. E Jesus disse: uma só coisa é necessária. Nós só precisamos de uma coisa: nos render a Jesus Cristo. Quando nos rendemos, Ele vai tomar o comando da nossa vida e vai conduzir a nossa vida conforme os planos dEle, conforme a história dEle, conforme o caminho que Ele preparou para nós. Render-se a Jesus não significa não fazer nada, mas significa permitir que Ele conduza e faça todas as coisas através de nós. E quando nós encontramos a história, os planos, o caminho de Jesus, nós vamos encontrar o melhor de Deus. Quem buscar salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem aborrecer a sua vida, deixar sua vontade de lado, se render a Jesus, vai encontrar com a vida de Deus. É isso que o Senhor tem para nós nesse tempo. Vida de Deus. Vida de Deus. Permaneça com os teus olhos fechados. Queria nessa noite fazer com vocês uma declaração, confessando a centralidade e o senhorio de Jesus em nossa vida. Se você deseja isso também, se você quer isso, se você quer se render a Jesus, eu te encorajo a repetir após mim essas palavras com todo o seu coração, com toda a sua fé, diante do Senhor que está aqui em nosso meio. Então diga assim comigo: reconheço Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, sendo aquele que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele é o Senhor. Reconheço o seu senhorio sobre tudo, sobre todos os reinos, sobre todos os poderes, sobre tudo que é visível ou invisível. Declaro especialmente que Ele é o Senhor da minha vida, Senhor do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Nesta noite eu reafirmo que amo meu Senhor e me submeto voluntariamente aos seus comandos. Eu sou servo por amor. Senhor Jesus, reine em meu coração, reine nos meus pensamentos, reine em meu corpo físico, reine nos meus planos, nas minhas decisões, nas minhas finanças, em minha casa. Tome o controle total da minha vida. Eu faço a escolha de submeter totalmente o meu livre-arbítrio a Ti. Liberdade para mim não significa independência, mas sim a capacidade de obedecer aos Teus comandos. Tu és a cabeça e eu sou parte do Seu corpo. Eu me rendo a Ti em adoração. Toda a minha vida eu quero ser, a cada dia,
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu me alegro em fazer Tua vontade, em seguir os Teus caminhos. Faço a escolha de abrir mão da minha vida para encontrar a Tua. Tu és o centro e o Senhor da minha existência. Quero viver para a glória do Teu nome. Venha a mim o Teu reino e cumpra em mim a Tua vontade. Amém e amém e amém. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus! Ele é o Senhor e o centro da nossa vida. Amém? Fecha os teus olhos ainda por um tempo. Queria chamar a galera do louvor aqui. Vamos adorar o Senhor por mais um tempo antes de encerrarmos. Com as tuas palavras agora, com teu coração, com a tua vida, com todo o teu ser, com todas as tuas motivações. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor.